Bom, bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem para ajustar o áudio? Então, bom dia, meu nome é Cíntia, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou graduada em Administração de Empresas pela USP, tenho mestrado pela GV, já tenho aí 15 anos de carreira profissional, sendo dos quais 10 na Integration Consultoria. Integration Consultoria é uma consultoria que nasceu brasileira, mas hoje já está América Latina e tem no sangue empreendedorismo também, porque começar uma empresa de consultoria no Brasil e hoje conseguir ser a maior consultoria de gestão e processos, né, da América Latina não é fácil, né? Tem bastante suor e transpiração para a gente conseguir isso aí. E como tem empreendedorismo na veia, a Integration, há uns anos já atua junto com a Endeavor, principalmente no aconselhamento, né, de empreendedores. E o que me faz estar aqui hoje bastante confortável com o tema que a gente vai abordar é porque eu já aconselhei vários empreendedores sobre esse tema, sobre o tema de canais de distribuição. E apesar de hoje a gente estar olhando uma visão de varejo, de bens de consumo, de empresas fabricantes, que a princípio pode parecer longe da realidade do negócio de vocês, os conceitos eles se aplicam bastante. Essa mesma teoria ou essa mesma qualidade de assuntos, esses empreendedores conseguiram utilizar nos seus negócios. E aí eu gostaria até de agora fazer uma espécie de homenagem a esses empreendedores que eu aconselhei. Eu aconselhei empreendedores que vieram com cases absolutamente fantásticos. Imaginem para uma consultora que trata de varejo, trata de bens de consumo, está aconselhando pessoas que fazem, empresários que fazem pesquisa e desenvolvimento em aparelhos, né, não sei nem falar direito o que eles fazem, para dentista, e tem empresas aí familiares que batalham, fazem coisas maravilhosas em pesquisa e desenvolvimento de produtos, tem que colocar os seus produtos não só no mercado nacional, mas tem que atuar globalmente, né? Então, realmente, toda vez que a gente recebe, o que eu recebo um empreendedor, eu fico embasbacada. E eu chego à conclusão que ser consultor é fácil, né? Porque a gente dá palpite na vida dos outros e não tem que estar lá na empresa, né, no dia a dia. Mas que o empreendedor, realmente, toda vez que eu falo com o empreendedor, eu fico de queixo caído. Então, essa palestra é dedicada aos empreendedores, porque eu sinto uma profunda admiração. Essa palestra também, vocês vão ver, está escrito aqui Business Experience, por quê? Porque a Integration ela tem um curso na Fundação Getúlio Vargas. Um curso que é dado, já foi dado na graduação e hoje é dado no pós-graduação. A palestra que a gente vai ter aqui é a aula que a gente dá nesse Business Experience, né? Então, a gente formou uma matéria lá na Fundação Getúlio Vargas em que a gente pega as principais áreas em que a consultoria atua e a gente dá um curso em que a gente une teoria e prática, que também é muito do que a gente acredita. E esse módulo é o módulo de estratégia de canais. Então, Business Experience, já estou fazendo um pouco de propaganda aqui, é a aula, é a matéria que a Integration dá lá na Fundação Getúlio Vargas, ok? Eu espero, é uma grande responsabilidade estar falando com vocês aqui. Eu espero que a gente passe um tempo produtivo e que vocês saiam daqui efetivamente com alguns insights, com alguns conceitos que possam ajudá-los a pensar numa estratégia de canais de distribuição. Ok? Vamos começar? Eu preparei umas 50 perguntas, basicamente, para vocês usarem o aparelhinho. Então, a primeira delas eu vou pedir para jogar agora. É uma pergunta muito difícil. Só para eu ter uma sensibilidade. Quem daqui tem algum tipo de experiência em áreas comerciais de empresas fabricantes que tem que colocar seus produtos no varejo? Só para eu sentir esse termômetro. E adaptar a linguagem da palestra. Interessante, hein? Ok? Deu? Então tá jóia. Aqui é número, não é percentual, né? Porque não soma 100%, é número. Nossa, então estou falando com 74 pessoas que têm experiência já
né, em áreas comerciais e um pouco mais familiarizadas com o assunto. Ok, já tive esse termômetro. Então, vamos começar. Vamos lá na nossa jornada de hoje. Então, qual que é o objetivo? Esqueci que eu que tenho que passar a apresentação. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de canais, né? E o que é estratégia de canais? Qual que é o conceito de se ter uma estratégia de canais? A estratégia de canais de uma empresa, e qualquer empresa, né, é a maneira escolhida por essa empresa para distribuir de maneira eficiente seus produtos para o consumidor, né? E aqui a gente vai falar de uma estrutura de canal específica. E aí eu já convido quem empreende, quem tem seu negócio e não trabalha nessa cadeia específica, já fazer a comparação com a sua própria cadeia, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, aqui a gente vai explorar muito o caminho, né? Qual que é a estratégia que uma empresa decide para fazer com que os seus produtos, aqui eu estou falando mais de produto físico mesmo, produto material que precisa de transporte e tudo, como é que eles chegam para o consumidor? E geralmente, esse produto, para chegar no consumidor, ele tem que chegar em algum tipo de varejo. Aqui a gente vai ilustrar, durante a palestra, o varejo alimentar. O que é varejo alimentar? É o supermercado, é a mercearia, é o varejo merceario alimentar que a gente está falando. Então, para a empresa colocar o produto para o consumidor, esse produto tem que estar no varejo. Ele tem que estar em vários tipos de varejo. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui, só para eu saber, quem daqui sabe, não sei se é exatamente essa pergunta, né, Vanessa? Mas é o que é checkout, que é um termo que a gente vai usar. Deixa eu também só sentir o termômetro aí no aparelhinho de vocês. Estou brincando, não são 50 perguntas, são só 3 perguntas ao longo da apresentação, então podem ficar tranquilos. Só para eu saber quem sabe direitinho o que é checkout. Ok, já deu para perceber. Bom, mas para quem não sabe, checkout, vamos voltar lá para a palestra. Checkout é o número de... que é uma terminologia, uma medição, né, que mostra qual que é o tamanho do varejo. Então, varejos grandes, lojas grandes, tem muitos checkouts que são caixas, é a quantidade de caixas. É uma maneira da gente medir o tamanho da loja pelo número de caixas do supermercado, ok? Então, o que acontece? Para as empresas produtoras, elas têm que colocar produto em varejos que são grandes, em varejos que são médios, e aí tem aqui o que seria o equivalente aí, que a gente usa em terminologia, que tem de 5 até 10, 19 checkouts. Há varejos que são pequenos, que é o que a gente chama de varejos que tem de 1 a 4 checkouts, e também tem o que a gente chama de varejo tradicional, que nem checkout tem, que a gente está falando de algumas mercearias. E a gente está falando também de empresas que, além de colocar no varejo, tem que colocar em bares. E tem empresas que tem que colocar não só em bares, mas em restaurantes, hotéis, quando tem que atender a cadeia do food service também, né? Para a empresa conseguir colocar esses produtos aqui, esse é um super desafio, ela tem que bolar uma estratégia de como chegar nesse varejo. E aí ela pode estar atendendo esse varejo diretamente. O que é atender diretamente? Eu vou falar muito esse termo durante a palestra. Atender direto é quando a equipe de vendas é da empresa e a logística é da empresa. Então, atender diretamente é eu vendo, eu entrego. Atender indiretamente, o que é? Eu vou ter que chegar nesse varejo através de alguém. E aqui é muito importante a gente ter a consciência de que se a gente pega as empresas produtoras brasileiras, a gente conta nos dedos, quais são as empresas que conseguem fazer essa distribuição diretamente para todos os tipos de varejo. Não conta nos dedos? Conta nos dedos. Porque 99% das empresas precisa bolar uma estratégia com esses carinhas aqui, ó. Senão não chega no mercado. Então, a grande realidade das nossas empresas é que para eu cobrir o mercado e o consumidor ter os meus produtos acessíveis, eu vou ter que ter parceiros na distribuição. Ok? E esse é um tema importante e a gente tem várias estratégias e conceitos associados aí, né?
Então, dentro desse panorama, a gente vai falar da cadeia de distribuição, né? Então, aqui, deixa eu ver, acho que não passou aqui, será? Acho que, Vanessa, passou? Pode, vai na próxima. Não, na pergunta ainda não. É que não está passando aqui, peraí. Deixa eu ir para o próximo. Aqui. Hoje a gente vai dar um panorama desses canais, né? Então a gente vai falar um pouquinho do varejo, o que está acontecendo no varejo, a gente vai falar dos intermediários e a gente vai falar e discutir com vocês, que acho que essa parte aqui é a mais relevante, eu vou gastar mais tempo aqui, de qual modelo de distribuição, quais modelos as empresas utilizam para atingir esses varejos, como é que elas compõem venda direta, venda indireta, atacados e distribuidores para chegar no mercado, ok? Bom, quando a gente fala dos canais finais, a gente está falando de varejo, eu gostaria de dar uma pincelada aqui sobre o que acontece com o grande varejo. E aí, quem trabalha nesse mercado vai sentir que eu estou generalizando algumas coisas, mas é mais para fazer uma tônica de diferenças dos grandes tipos de varejo. Quando eu estou falando aqui de grande varejo, eu quero me referir ao grande varejo organizado. Eu estou falando das grandes redes de varejo que atuam no país. E quais são essas grandes redes de varejo que atuam no país? Hoje são 3. Hoje o mercado brasileiro, o varejo brasileiro, ele é dominado, né, por 3 redes, que é o CBD, o Walmart e o Carrefour. Então, quero falar um pouquinho o que são essas redes e como que é o relacionamento da empresa fabricante com esse tipo de varejo. Bom, aqui a gente tem as redes, pelos dados da Abras, essa é a participação, né? Esse é o faturamento em bilhões e essa é a participação dessas redes na venda do varejo. A gente está falando de redes aí que tem, obviamente isso aqui, eles abrem loja praticamente todos os meses, né? Então pode ser que o número não esteja atualizado, mas a gente está falando de redes de varejo que tem aí 492 lojas, 439, 311, deve ter alguma alteraçãozinha, mas só para a gente ter a ordem de grandeza dessas redes de varejo. Então o que acontece? Essas redes, elas representam bastante das vendas das empresas, quer dizer, elas têm um poder, hoje a gente está falando de redes que representam 40% do faturamento do varejo no Brasil, segundo a Abras. Óbvio que existem países onde essa situação é muito mais crítica, né? Se a gente pega quem trabalha com o mercado mexicano e a gente vê a participação do Walmart, por exemplo, no México, só o Walmart é 40% no México. Então, já estou começando a dar alguns dados de realidade. Se a gente olha o quanto essas grandes redes participam na Inglaterra, por exemplo, elas podem chegar a uma participação aí de 60% a 70% das vendas do varejo, né? Então, o Brasil nem é um país crítico em termos de concentração, mas, queira ou não, essas redes elas são muito importantes. E o que significa isso? Que elas têm um poder de barganha na negociação com o fabricante muito grande, né? Então, a vida é dura para quem tem que negociar com essas redes. Ok? Então, como é que está essa questão e como é que é o atendimento dessas redes? Ele é totalmente diferenciado. A gente está falando, essas redes, essas grandes redes, a indústria, o fabricante, tem que ter uma equipe de vendas separada e preparada para lidar com eles, né? Então, existe no mercado cargos que são específicos para administração, cargos na área de vendas que são específicos para vender para esses grandes varejistas, né? Quem já ouviu falar do Key Account Manager? Key Account Manager é um cargo criado para tratar dessas grandes contas, né? Então, são profissionais que têm que negociar contratos anuais de fornecimento. Então, essas redes trabalham com contratos anuais de fornecimento, em que rege todos os tipos de desconto, todos os tipos de precificação, de promoções e de calendários, né? E ele tem que gerir essa conta. E é um relacionamento muito instituição a instituição, quer dizer, eu tenho que conhecer exatamente como é que funciona o Walmart, eu tenho que exatamente conhecer como é que funciona o Carrefour, eu tenho que conhecer como funciona a CBD e potencializar a venda do meu produto lá dentro. Mas é uma administração completamente diferente. Além do que Account Manager, que é responsável pela conta, para esse profissional de vendas, se reporta uma equipe que roda campo, que roda loja. Essa equipe, além de rodar campo, rodar loja, ela administra uma equipe de promotores de vendas. Então, acho que todo mundo sabe, né, quem são os promotores e os repositores, que são aquele batalhão de
de profissionais que estão ali na loja colocando, repondo produtos e colocando material promocional e ativando a marca no ponto de venda, né? E essa administração é bastante sofisticada. Em termos logísticos, essas três grandes contas têm CDs, né? CDs que centralizam o recebimento da mercadoria. Então, se eu sou, por exemplo, vou tomar um exemplo aqui de um cliente nosso, mas se eu sou a Johnson & Johnson, eu entrego os meus produtos, não loja a loja, mas eu entrego os meus produtos para um CD do Walmart, um CD do Carrefour, um CD do CBD, e eles fazem a distribuição loja a loja. Alguns fabricantes ainda fazem loja a loja, obviamente, porque são volumes são volumes grandes e entregas locais. Então, refrigerantes, carnes, aí você tem essa questão loja a loja. Mas, para grande parte dos produtos, a gente tem um CD, esses varejos têm um CD e eles cobram por esse serviço, obviamente, né? Eles têm lá no contrato que você tem com eles, eles cobram o fato de você utilizar o CD deles para fazer o abastecimento loja a loja. Então, o que eu queria colocar aqui é que é sofisticado. Para você entrar e conseguir gerir uma conta desse porte, você tem que ter uma equipe parruda, né? E os contratos que são negociados com essas contas são contratos que são pesados. Pesados em termos dos descontos que essas contas, pelo próprio poder de barganha, elas acabam exigindo do fabricante. Então, o que acontece? Muitas vezes, o fabricante colocando na ponta do lápis, o que ele investe? Porque na ponta do lápis é colocar toda essa equipe, é colocar o Key Account Manager, é colocar a equipe de promotores. Se ele coloca na ponta do lápis os descontos que ele dá para essa grande conta, com certeza essas contas são as contas que deixam uma menor rentabilidade para a empresa, né? Se não deixam um certo prejuízo, né? E daí qual que é o ponto? Por que eu tenho que estar nessas empresas? Por que o meu produto tem que estar nesse grande varejo? Por imagem, né? Afinal de contas, esses varejos são grandes o suficiente e você está com os produtos lá, você acaba tendo um share de mercado relevante. Esses varejos acabam sendo uma vitrine importante para os seus produtos, acabam sendo uma maneira de você barrar competidores e de marcar presença. Então, quem está lá, quem está negociando, quem está com produto, quem está investindo nessas grandes contas, com certeza tem um objetivo estratégico de fazer com que esses varejos sejam uma vitrine para os produtos. Porque se a conta fosse feita só na ponta do lápis, acho que teria muita empresa tirando aí os produtos desse varejo, ok? Mas eu queria que vocês soubessem que a administração hoje de contas-chave, né, que é como é chamado essas contas do varejo, é uma administração absolutamente desafiadora. Tem uma época que a indústria, os fornecedores e os varejos estão renegociando esses contratos, uma época duríssima para esses Key Account Managers, né? Fica todo mundo nervoso nessa fase de negociação. Não tem negociações e tem várias relações que a gente chama de ganha-ganha, né? De win-win. Mas geralmente essas negociações, aquela negociação win-lose, né? Alguém ganha, alguém perde. Então todo mundo está bastante nervoso na administração dessas contas. Então não é fácil, tem todo esse investimento, tem todo esse sufoco para você hoje atender, para uma indústria hoje atender uma conta desse porte, ok? Aqui, depois vocês vão ter esse material da palestra, eu acabei já falando todas essas características de atendimento. Então, a gente pode até já passar, mas aqui eu estava falando como é que é a negociação com esse grande varejo, que tem a função do Key Account Manager, como é que é a entrega, que ela é realizada via um CD de abastecimento, e, além disso, tem toda essa parte de execução no PDV, que é esse grande investimento da indústria em equipe de promotores. Eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta de curiosidade. Vamos soltar, Vanessa? Essa é de curiosidade, só para quebrar um pouquinho a dinâmica. Você sabe a quantidade de promotores que as empresas fabricantes de ovos de Páscoa colocam nas lojas? E aí eu vou melhorar a pergunta. Que uma empresa fabricante coloca nas lojas do varejo na época da Páscoa? E aí a gente tem umas faixas aí, de 250 a 500, de 500 a 2.000, de 2.000 a 3.000. Quem acha que é a faixa A, B ou C?
Então, o que é... Acabou aí? Tá. O que é surpreendente é que a faixa correta é a faixa C. Tem empresa, um player, chega a colocar, em época de Páscoa, 3.000 promotores no varejo. Gente, isso é um exército. Imagina administrar isso, ok? No varejo, né? E vários desses 3.000, com certeza, uns 60%, 70% estão nas lojas dessas redes que a gente está falando. Então, isso só para dar uma pincelada e uma magnitude de números, para a gente ver qual que é a complexidade efetiva de gerenciamento dessas contas que as empresas têm que lidar. Ok? Acho que isso aqui eu já passei. São contas globais, as empresas têm estruturas robustas para atender. Eu tenho essa característica na apresentação que eu falo tudo antes, depois eu vou vendo o que faltou na apresentação, mas eu nem preciso do PowerPoint, esse assunto é tão conhecido, né? A questão da rentabilidade, e muita gente só, então, fechando, muitas empresas, elas consideram que as contas-chave são, entre aspas, um mal necessário. Mas um mal necessário porque elas entendem que o trade-off aqui eu vou colocar os meus produtos lá, é importante, essas redes têm uma relevância para a imagem do meu produto, mas elas não me trazem rentabilidade. Então, o que as empresas estão batalhando, o que os Key Account Managers estão batalhando muito, é como que eu consigo ter o maior retorno de cada real que eu coloco nessas contas. Então, a ordem para trabalhar com essas contas é retorno sobre investimento, ok? Mas nem tudo é tão duro na vida de quem coloca produtos no varejo, né? Então, é por isso que a gente vai falar dos outros canais, que também têm seus desafios e são desafios diferentes. Então, eu queria abrir um pouquinho os olhos aqui e atentar para o que a gente chama de médio varejo, né? E aqui eu também vou simplificar, né? Aqui eu gostaria de estar falando com vocês de redes nacionais de varejo que são importantes, redes que são nacionais, óbvio, de origem do negócio e que são importantes regionalmente, né? Então, eu não sei a origem aqui desse grupo que está comigo, mas a gente tem redes de varejo absolutamente importantes na região. Então, por exemplo, eu vou colocar alguns nomes aqui que é importante a gente ter noção disso, mas a gente tem, por exemplo, um Zafari no sul do país, absolutamente relevante, aí com 27 lojas, só para dar uma noção para vocês. A gente tem o Bretas, né, em Minas Gerais, com um número aí de 48 lojas, pode ser que tenha alguma variação aqui da última atualização. A gente tem um Angelone, uma Coop aqui em São Paulo, mais ou menos com 22 lojas. A gente tem Líder, né, lá na região norte, Condor, Sonda, Carvalho e Fernandes, Savenhago, que é daqui no interior de São Paulo, o Jimenez, Bahamas, Davó, todas essas são redes de varejo que são muito importantes na região. E são redes que, dependendo até da importância na região, elas têm até várias características de um Key Account, né? Então, essas redes, algumas dessas redes exigem contrato já, assim como os Key Accounts. Ok? Algumas dessas redes, não todas, têm o CD já centralizado. Acho que a grande maioria hoje já está nesse movimento. Quem não tem, está fazendo. Quem não tem, já está tendo aí projetos logísticos de centralização de entregas, né? E são redes que são importantes na região, são estruturadas e que, se a gente olha a relação e o poder de barganha que elas têm com a indústria, ela não é tão alta como os Key Accounts. Então, essas redes de varejo acabam sendo redes que também são importantes para a imagem, que são mais lucrativas para a indústria. Então, aqui, se no Key Account a indústria, na ponta do lápis, perde um pouco mais de dinheiro ou não ganha tanto, atender o médio varejo é muito importante. Então, a gente chama até de filé mignon aí de atendimento para esse meio varejista, né? Então, a gente está falando aqui, só para ter um dado importante, a gente está falando aqui dessas cadeias, né,
que vem depois das 3 maiores, aqui quem não está conseguindo enxergar tem os 3, que é CBD, Walmart e Carrefour, a gente está falando de 441 lojas e um faturamento de 15,3 bilhões aqui. O que daria uma outra quarta rede grande nacional, né? Se a gente olha a magnitude do que aquelas primeiras vendem e que essas aqui vendem, seria uma quarta rede importante, só que dividida aí nesses vários players. Então, as empresas que conseguem atender acabam tendo uma lucratividade bastante interessante. Eles não exigem a figura de um Key Account Manager, mas várias já têm essa questão de contratos, então eles se espelham muito nessas contas-chave nessa questão. Essa questão das entregas, depois a gente tem até aqui um mapa, que é um mapa que mostra quais essas redes têm entrega centralizada ou não. E nessas lojas e nessas redes, a indústria, sim, ela investe em equipe de promotores também, tá? Então, são varejos que a indústria também investe com equipe de promotores. Então, aqui a gente tinha um mapa, esse foi um levantamento que foi feito, de quais são as empresas, esses médio varejistas, que eles têm a negociação centralizada com contratos e a entrega se é centralizada, que tem essa bola grande, ou se é loja a loja. Então, a gente vê que tem um movimento aí, várias dessas redes também já têm entregas centralizadas. Bom, e é o que a gente comentou. É onde as empresas conseguem ter um filé mignon e contrabalançar a não lucratividade que ela tem em grandes contas, são nesses varejos, né? E aí a gente chega, mais pausadamente, no que a gente chama de pequeno varejo. Então, de novo, eu estou simplificando. É lógico que entre as redes regionais e o pequeno varejo tem uma série de outros varejos ou de redes menores independentes, mas o que eu queria só colocar é que tem essa questão, quem consegue, as indústrias que conseguem atender essas redes regionais diretamente, acabam tendo uma lucratividade muito interessante, né? E agora a gente começa a chegar num tipo de varejo que cada vez é mais difícil a indústria atender diretamente. Grandes redes e redes regionais, geralmente as empresas atendem. Agora, quando começa a chegar no pequeno varejo, as empresas deixam de ter capacidade de atendimento direto, né? A gente está falando o que de pequeno varejo? O que a gente quer caracterizar aqui como pequeno varejo? A gente está falando de pequenos supermercados que têm até de 1 a 4 caixas, e a gente está falando de um número enorme de estabelecimentos no Brasil, que é o que a gente chama de varejo tradicional, né? Se a gente pega, só para ter um número, todo mundo ter noção, se a gente pega o universo de PDVs de varejo, aí incluindo bares e todo esse universo onde uma empresa pode colocar produtos, a gente está falando de 1 milhão de PDVs. 1 milhão de pontos de venda, espalhados pelo território nacional. Tá? E o segmento mais numeroso desse varejo é o segmento do tradicional, né? Então, o que acontece? A gente está falando de 1 milhão de PDVs, a gente deve estar falando de 400 mil, 600 mil varejos pequenos para serem atendidos. Ninguém consegue fazer, nenhuma indústria, pouquíssimas indústrias conseguem fazer esse atendimento direto, ok? Então, quem faz o atendimento desses varejos? São atacadistas e distribuidores. E aqui que a gente começa já a explorar o conceito desses parceiros. E qual que é o conceito de um atacado? Um atacado, ele tem um conceito econômico por trás, né? Se eu sou uma empresa, eu não consigo chegar direto em um varejo, quem é que vai chegar direto nesse varejo? Tem que ter um intermediário na cadeia de distribuição que compra de várias empresas e aí consegue ter massa crítica para chegar nesse varejo pequeno. Então, o atacado é uma função econômica. Porque é só assim que várias empresas conseguem chegar no mesmo ponto de venda, no mesmo varejinho. Ok? Então, esse pequeno varejo, ele é atendido, em geral, por atacados e distribuidores. A entrega para eles não tem CD, né, centralizado que entregue, né? O atacadista, a indústria vende para o atacadista, sim, é um CD do atacadista, e o atacadista tem que entregar loja a loja, né, para esse pequeno varejista. E, geralmente, se tem algum tipo de promotor, são nas melhores lojas desse pequeno varejo, e quem coloca essa equipe de promotores são distribuidores. Não vou nem falar de atacadistas agora, mas são distribuidores. A gente fala um pouquinho disso depois.
Então, atender o pequeno varejo significa necessariamente ter uma estratégia de canais que envolvam parceiros como os atacadistas e distribuidores, né? E o que está acontecendo nesse pequeno varejo, efetivamente, né? O pequeno varejo, eu não sei quem lembra ou se acompanhou bastante na mídia, mas quando as redes, hoje a gente tem 3 grandes redes de varejo, mas elas passaram por um movimento de consolidação muito forte no mercado brasileiro. Acho que vocês acompanharam mesmo pela mídia, um comprando o outro, o Walmart comprando alguma rede, Carrefour comprando outra, quer dizer, e teve um movimento forte ainda nesses últimos 12 meses com algumas operações, né? E quando esse movimento de consolidação ele começou, acho que todo mundo falava assim, vai ser o fim de quem? Do pequeno varejo, né? Então tinha algumas pautas, às vezes ligavam para algumas matérias falando, nossa, com essa questão da consolidação do grande varejo, o pequeno varejo vai morrer? E muito se discutia disso. E, graças a Deus, não. O pequeno varejo passou por uma série de movimentações, o pequeno varejo está crescendo, né? Primeiro, por atitude do próprio pequeno varejo, ele teve que repensar seu negócio. É lógico, se num bairro abrir uma loja do dia desconto, né, ou do Pão de Açúcar, o varejo daquele bairro deve ter sofrido, obviamente. Alguns varejos foram tirados de cena? Alguns varejos foram tirados, mas muitos outros entenderam que eles tinham que repensar o seu posicionamento. Né? E aquele varejo que entendeu que ele não pode competir com esse grande, sacou que ele tinha um diferencial. Por quê? O que está acontecendo também, assim, só para a gente entender o contexto? A inflação acabou para a gente quando? 1994. Lembra da URV? Bom, eu lembro que eu estava fora do país, meu pai ligou e falou assim, não, agora tem um negócio de URV, aqui está tudo, né? Agora está tudo fácil, agora a gente tem noção das coisas. Mas o consumidor brasileiro começou a adquirir noção de valor e de preço a partir de 1994. E sendo que ele teve que ter aquela mentalidade inflacionária, principalmente no comportamento de compras, era o quê? Antes, quando tinha inflação. Vou fazer a compra de mês, né? Eu ganho meu dinheiro, eu ganho meu salário, eu tenho que ir no dia seguinte fazer compra. Então, era aquela loucura. Essa questão da época inflacionária, ela deixou resquícios no comportamento de compra e no comportamento de negociação das empresas com os varejos, que agora que está sendo limpado, né? Mas, de qualquer maneira, hoje a gente já sabe que o consumidor não tem mais essa necessidade de fazer a tal da compra do mês só. Né? Não tem mais esse comportamento. E que compras de reposição são importantes. O que são compras de reposição? Obviamente existe o conceito da compra do mês, mas o consumidor ele deixa para se abastecer de hortifruti, de frios, de carne na semana. Né? Isso é um comportamento que está bastante relevante. E isso fortaleceu o conceito de loja de vizinhança. Né? O consumidor não quer também ir lá para o Extra, para um hipermercado, para fazer pequenas compras. Ele quer uma loja de vizinhança. Então, esse fator, o pequeno varejo que sacou que poderia se reposicionar e que o consumidor estava precisando desse serviço, ele conseguiu sobreviver e muito bem. Né? Então, o pequeno varejo ele achou o seu espaço, ele se reposicionou, aconteceu um movimento no pequeno varejo que eu quero dividir com vocês, que é o movimento das centrais de compras. Eu vou só usar a plateia aqui, eu não coloquei com a Vanessa a pergunta, mas quem acompanhou esse movimento de centrais de compras? Né? O que é isso? É a atitude do pequeno varejo querendo se unir para negociar melhor com os fabricantes. Tá? Então, tem uma série de centrais pipocando pelo país. Essas centrais não são só do varejo alimentar, outros tipos de varejo estão se organizando dessa maneira. O varejo farmacêutico, por exemplo, então você tem uma série de redes de farmácia aí se unindo para ter uma central de compras. Né? Tem uma série de desafios, porque o desafio dessa central de compras qual que é?